depois de 23 anos do crime, foi preso ontem. O médico condenado por retirar ilegalmente os órgãos do menino Paulo Pavese. Em abril do ano passado, ele foi condenado a 21 anos e 8 meses de prisão. Mas a defesa conseguiu um habeas corpus para que ele permanecesse em liberdade. E aí, na semana passada, o STJ cassou essa liminar. Álvaro Yanez foi condenado por homicídio duplamente qualificado pela morte de Paulo Pavese. Esse caso foi no ano de 2000. O menino tinha 10 anos na época e, segundo a denúncia, o médico forjou a morte cerebral para retirar os órgãos da criança. O dia era 9 de maio de 2023. Nessa data, o Dr. Álvaro Yanez foi preso, acusado de ter matado o menino Paulo Pavese. O médico era suspeito de fazer parte de uma máfia de transplantes de órgãos. Essa máfia teria atuado em Poços de Caldas entre os anos 90 e 2000. Na época, o caso ganhou a mídia, os jornais, a TV e teve repercussão no país inteiro. Eu sou Bela Megali, sou jornalista e colunista do jornal O Globo e cubro política brasileira desde 2010. Hoje eu vivo em Brasília, mas eu sou mineira, de Poços de Caldas, a cidade onde essa história aconteceu. Eu acompanhei esse caso desde o início. Naquela época eu tinha 16 anos, faz bastante tempo. Com o passar dos anos eu saí de Poços e fui estudar em São Paulo. Tempos depois eu me mudei para Brasília e nunca mais voltei naquela história. Mas, desde que essa prisão aconteceu, o caso não saiu mais da minha cabeça. Meu nome é André Borges e eu também sou jornalista. De alguma forma, esse caso passou a fazer parte do meu dia a dia e há um bom tempo. Eu e a Bela somos casados e nos últimos 2 anos, essa história virou um dos principais assuntos de nossas conversas lá em casa. Eu estava com a Bela quando a gente escutou a notícia da prisão no rádio. Ela começou a contar um monte de coisas sobre esse caso, histórias que eu nunca tinha ouvido falar. E veio tudo de uma vez. Foi como se a Bela tivesse viajado no tempo, e lá para o ano 2000. No ano 2000, o mundo era um pouco diferente de hoje, especialmente quando o assunto era a forma que as notícias chegavam pra gente. Quase ninguém tinha telefone celular, por exemplo. As pessoas tinham começado a usar a internet há pouco tempo aqui no Brasil, mas só pelo computador e com uma conexão bem lenta. A banda larga ainda ia demorar uns anos para aparecer. Redes sociais, então, nem pensar. Os principais meios que a gente tinha para se manter informado eram mesmo os jornais impressos, rádio, alguns portais de notícia e principalmente a televisão. E foi na TV que eu escutei a história do menino Paulo Veronese Pavese pela primeira vez. A polêmica começou com o acidente sofrido por Paulo Veronese Pavese neste prédio em abril deste ano. Paulo, de 10 anos, se divertia na área de lazer do prédio junto com outros 2 meninos da mesma idade, quando resolveram brincar próximo a esta grade. Paulo se desequilibrou e caiu de uma altura de cerca de 10 metros. O menino foi levado por vizinhos para o Hospital Pedro Sanches, que fica ao lado do prédio. De acordo com a família, 2 dias depois foi constatada a morte cerebral de Paulo. Os pais então resolveram doar os órgãos. Foi quando começaram os problemas. A conta tinha um monte de cobranças exageradas. E como a equipe do hospital não respondia aos questionamentos da família, eles passaram a desconfiar dos médicos e do próprio hospital. Foi aí que eles decidiram procurar a imprensa. Com o tempo, surgiram as suspeitas de que esses médicos não tinham feito só um superfaturamento. Na nova versão, esses médicos, na verdade, teriam cometido um assassinato. Mataram o menino Paulo para retirar seus órgãos e alimentar um esquema de máfia de transplantes. O assunto virou manchete no país todo. Os jornais e a opinião pública não demoraram a condenar os médicos. Eles foram chamados de assassinos, de monstros, das piores maneiras que você pode imaginar. E essa bola de neve foi crescendo. Depois de reportagens, foi a vez dos inquéritos policiais. Um monte de depoimento foi colhido. Teve até exumação de cadáver. Foi tanto barulho que o caso chegou em Brasília.
O Ministério da Saúde acabou envolvido. Uma CPI foi aberta no Congresso. Teve gente acusando o político importante de comandar a máfia. O caso resvalou até em movimentações políticas pela sucessão na presidência da República. E essa história sempre me pareceu estranha, cheia de pontos que não fechavam. Eu sou de uma família de médicos. O meu pai é médico em Poços de Caldas desde o final dos anos 70. Ele não tem nenhuma relação com esse caso, mas você pode imaginar que a classe médica de uma cidade com 150 mil habitantes frequente os mesmos espaços, clubes, restaurantes, escolas. E foi frequentando esses espaços que eu escutei uma outra versão desse caso. E essa versão era bem diferente daquela que foi contada nos jornais e na TV. Eu precisava saber por que a história trazida pela mídia e chancelada pela justiça era tão diferente daquela que eu escutei há mais de 2 décadas. Naquela época eu era uma adolescente. Hoje, com a experiência dos anos de apuração, eu decidi entender o que realmente aconteceu. Mas o trabalho ia ser enorme para fazer sozinha. Eu precisava de ajuda. A nossa apuração envolveu uma série de viagens pelo país, em busca de pessoas que pudessem ajudar a gente a compreender e esclarecer o caso. Foram mais de 30 entrevistas em cidades de 4 estados. Além de ouvir pessoas, a gente foi atrás de documentos, e não eram poucos. Vasculhamos processos, relatórios, laudos médicos, tudo para refazer os passos de cada um dos personagens centrais dessa trama. E não são poucos, como você vai ver. Mas para começar a contar essa história, é preciso antes voltar para Poços de Caldas, onde tudo começou. Até eu conhecer a Bela, eu nunca tinha pisado nessa cidade. Com o tempo, a gente passou a ir para lá praticamente todo ano. Natal, aniversário de família, férias e sempre para descansar. Mas dessa vez, a viagem tinha um outro motivo. O caso zero. A história que mudou o rumo do transplante de órgãos no Brasil. Um podcast do jornal O Globo. Primeiro episódio, O Acidente. Daqui até Poços de Caldas, de Campinas para lá, quanto tempo que é? São 2h30, com o tráfego normal, né? Uhum. Aí a gente vai pegar vai sair daqui do aeroporto agora, vamos pegar a rodovia dos Bandeirantes e depois pegar sentido Mojimirim, Mogi Guaçu, São João da Boa Vista, Prata, e já próximo já é Poços de Caldas. Poços de Caldas é conhecida pelas suas águas termais. O calor que brota do chão e aquece a água não é casual. Essa cidade foi construída em cima da cratera de um vulcão extinto há milhões de anos. As montanhas que a gente vê do centro da cidade são uma parte da borda da caldeira desse vulcão. Só que quando eu cheguei na cidade pela primeira vez, o que chamou a minha atenção foi uma coisa bem mais trivial. Na avenida central de Poços, a gente encontra uma estrutura de concreto suspensa. É um corredor de cimento que está completamente abandonado. Aquilo ali um dia foi um monotrilho. Um trem com ar futurista, metido a tecnológico, inspirado naqueles brinquedos da Disney. Tem mais de 20 anos que foi construído. Depois da inauguração, o trem descarrilhou. 19 pessoas tiveram que ser resgatadas pelo corpo de bombeiros. Pouco tempo depois, ele parou de vez. Só que aquele esqueleto de concreto ficou ali, suspenso, com as plantas tomando conta do que restou. E para a cidade, é como se aquilo não existisse. É uma história que ficou no passado. É uma realidade que o olhar acostumado de quem vive ali acabou transformando em algo natural, algo que não incomoda. Poços é um pouco assim. A sensação que a gente tem é que a cidade vai aprendendo a conviver com algumas histórias mal resolvidas e em silêncio. Mas a gente não. Fazer perguntas difíceis para entender as histórias mal resolvidas é uma parte importante do nosso trabalho. E o caso do menino Paulo Pavese é uma história que, para mim, ainda estava mal resolvida. A gente tinha muitas perguntas para fazer. Então vamos lá para o começo de tudo. Era o dia 19 de abril do ano 2000, uma quarta-feira na semana de Páscoa. Segundo os documentos e as testemunhas, o relógio marcava 1h da tarde. O menino Paulo Pavese estava brincando com um amigo na área de lazer do edifício residencial Maria Portinari. O edifício Maria Portinari ainda existe. Ele fica na rua Santos Dumont.
Eu conheço bem essa rua, passei a minha infância brincando por ali. Porque, curiosamente, o edifício onde o Paulinho morava foi erguido no terreno que ficava a casa dos meus avós anos antes. O Paulinho e um amigo brincavam sozinhos na área de lazer do prédio. Não tinha nenhum adulto presente. O Paulinho então se debruçou sobre o parapeito que dá para a área interna do edifício. Naquele dia, conta que ele tinha brincado na piscina e ainda estava com as mãos molhadas. Naquela brincadeira, ele não conseguiu agarrar a grade de proteção. O menino Paulo Veronese Pavese despencou de uma altura de cerca de 10 metros, batendo a cabeça no concreto. A queda foi muito alta. O Paulinho foi levado na mesma hora para o hospital mais perto do seu prédio, bem perto. Na esquina da rua em que ele morava ficava o Hospital Pedro Sanches. Eram só 35 metros de distância da casa do Paulinho. Hoje, o prédio do Hospital Pedro Sanches nem existe mais, foi derrubado. No lugar, ergueram um edifício residencial moderno, todo espelhado. Nos últimos anos, a rua tem ganhado muitos prédios. Naquela época, o edifício do Paulinho era um dos poucos que existiam por lá. O hospital era uma casa de saúde particular. Foi inaugurado em 1952. O nome do hospital era uma homenagem ao primeiro médico da cidade, o Pedro Sanches de Lemos. Tem até um busto dele em uma das principais praças de Poços. Aqui eu preciso fazer um comentário da minha história pessoal. Eu disse que meu pai é médico. Na época do acidente do Paulinho, o meu pai trabalhava no Hospital Pedro Sanches. Meu pai não tem ligação nenhuma com esse caso, nem atendeu o Paulinho. Ele era de outro setor do hospital. Nunca foi citado, nem nunca foi testemunha em nenhum dos processos. Mas certamente eu posso dizer que eu conhecia bem o hospital. E desde muito pequeno. Um dos fundadores do Pedro Sanches foi o meu avô, Antônio Megali. Ele morreu em 1999, um ano antes desse caso acontecer. E já antes disso, não tinha mais nenhuma relação com o hospital há muito tempo. Ele estava aposentado. Desde 1984, o Pedro Sanches tinha se tornado uma fundação e era administrado pela Loja Maçônica Estrela Caldense, que não tem relação com ninguém da minha família. O Paulinho chega no Hospital Pedro Sanches logo depois do acidente. A médica Leda Modesto é quem faz o primeiro atendimento. Naquele dia, ela estava de plantão, no pronto-socorro. A gente procurou a doutora Leda, só que ela preferiu não falar. E ela não foi a única. Você vai perceber que algumas pessoas que serão citadas nesse podcast preferiram não dar entrevista. Durante muitos anos, várias delas foram assediadas, ameaçadas e sofreram perseguições por conta dessa história. A gente sabe a dimensão que isso teve. Naturalmente, a gente respeita essa decisão de silêncio. Só que o testemunho da doutora Leda é muito importante para a gente reconstruir essa parte da história. Ela foi a primeira pessoa que teve contato com o Paulinho no Pedro Sanches. A gente encontrou o depoimento que ela deu para o delegado da Polícia Federal, Célio Jacinto dos Santos, em março de 2002. Isso foi quase 2 anos depois do acidente, e depois que o caso já tinha chegado na mídia. Mas vamos por partes. Na época, a doutora Leda disse que, abre aspas, estava de serviço no plantão do pronto-socorro do Hospital Pedro Sanches, quando por volta das 14 horas, lá chegou uma senhora, carregando uma criança no colo, tendo recebido de imediato o atendimento da declarante, que o encaminhou ao setor de raio-x, onde foram tiradas chapas de crânio, abdômen e tórax. Fecha aspas. Eu vou ter que interromper a leitura do André rapidinho para fazer 2 comentários. O primeiro é que a doutora Leda diz que o Paulinho chegou no Pedro Sanches carregado por uma senhora. Mas ao longo da nossa apuração, a gente encontrou alguns relatos conflitantes de como o Paulinho chegou no hospital. Em um documento do Ministério Público, consta que ele foi levado ao Pedro Sanches por uma vizinha. Mas isso foi desmentido pela própria vizinha em um depoimento que ela deu para a Justiça. Também tem o relato de um antigo porteiro do prédio dizendo que depois da queda, o menino se levantou e foi caminhando até o Hospital Pedro Sanches. Essa história é cheia de conflitos, e esse é só o primeiro deles. Eu vou retomar aqui mais um trecho do depoimento dado pela doutora Leda. Em seguida, comunicou o fato ao médico neurologista, Dr. José Luiz Gomes da Silva, e avisou a UTI da entrada do paciente, que na UTI realizou sutura no paciente, portador de lesões, hematoma grande na face esquerda, apresentando-se consciente, pedindo à declarante que tirasse alguma coisa no rosto dele. Outro detalhe importante trazido pelo depoimento é que o Paulinho teria chegado consciente ao hospital.
Paulinho sofreu uma queda grave e as complicações logo apareceriam. Mas deixa o André seguir com a leitura do depoimento. A doutora Leda contou o seguinte, abre aspas. Com a chegada do Dr. Bonfito, o mesmo assumiu o atendimento da criança, auxiliado pela declarante e pelo Dr. José Luiz Gomes da Silva. Logo em seguida, a declarante retornou ao pronto-socorro quando informou a mãe do paciente que seu filho estava em estado grave. Ainda, indagou a mesma se iria manter a criança no Hospital Pedro Sanches ou se desejava transferi-lo para a Santa Casa de Misericórdia, onde poderia ser atendido pelo SUS, vindo a mesma a optar por mantê-lo no Pedro Sanches após ligar para o pai da criança. Que seu turno de trabalho encerrou-se às 20 horas, momento em que o paciente estava sendo submetido à craniotomia, sendo que após tal plantão não teve mais contato com Paulo Pavese. Que no último contato mantido com o paciente, seu estado havia progredido da consciência para a semi-inconsciência. No seu depoimento, a doutora Leda diz que depois de prestar os primeiros socorros, ela entrou em contato com o neurocirurgião José Luiz Gomes, porque o paciente apresentava lesões graves na cabeça. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre o Dr. José Luiz. Na época, ele tinha 39 anos. Ele tinha chegado há uns 6 meses em Poços de Caldas, vindo de Carangola, uma cidade mineira que fica a mais de 600 quilômetros de Poços. Ele tinha recebido uma boa oferta de emprego para trabalhar no Pedro Sanches e decidiu se mudar para lá com a família. Poços parecia uma cidade ótima para viver e criar os filhos. E por pouco mais de 6 meses, de fato ela foi. Mas logo depois daquele 19 de abril de 2000, todos os planos começariam a ruir. Naquela tarde de quarta-feira, o Dr. Zé Luiz estava no seu consultório, quando recebeu um telefonema dizendo que um paciente de 10 anos tinha dado entrada no Pedro Sanches com ferimentos na cabeça. Ele imediatamente foi até o hospital para fazer a avaliação neurológica do paciente. Depois de examinar o Paulinho, o Dr. José Luiz pediu uma tomografia. O Pedro Sanches não tinha um aparelho para realizar tomografias. Então, o Paulinho foi colocado numa ambulância e levado para outro local, chamado Centro de Diagnóstico por Imagem. Isso aconteceu às 15h30, aproximadamente 2h30 depois da queda do Paulinho. Para quem não é familiarizado com o universo médico, a tomografia é um exame de raio-x, capaz de produzir imagens dos órgãos internos. No caso do Paulinho, era para saber se ele tinha alguma lesão cerebral. Nesse podcast, a gente vai falar de alguns jargões e termos que os médicos usam no dia a dia, mas pode deixar que a gente vai explicar o que cada palavra significa, e isso vai ser importante para você entender toda a história. A tomografia foi feita pelo radiologista Cristiano Heder. Quando testemunhou sobre o caso, o Dr. Cristiano confirmou que o Paulinho apresentava um hematoma do lado esquerdo do cérebro, com afundamento dos ossos, e que o caso era extremamente grave. Ao vasculhar esse processo, a gente apurou que essa tomografia desapareceu, mas os depoimentos de todos os médicos que analisaram o exame confirmam o laudo. Com a tomografia foi constatada a presença de um coágulo no cérebro do Paulinho. O paciente teria que passar por uma cirurgia para redução da pressão intracraniana. O objetivo era tentar diminuir esse coágulo. Nós conseguimos falar com o Dr. José Luiz Gomes em 2023, quando a gente começou a fazer as primeiras pesquisas para esse podcast. Ele recebeu a gente no consultório dele, em Poços. A gente pensou que aquela seria apenas uma primeira conversa e que voltaria depois para falar com ele. Então a gente acabou não se preocupando muito com as condições da gravação. Essa segunda conversa, na verdade, nunca aconteceu. E o motivo é que o José Luiz foi preso poucos meses depois. Por isso a gente decidiu manter o áudio daquele primeiro encontro aqui no podcast. Chegando lá, eu já estava no CTI, sob os cuidados da doutora Leda, e ela estava já fazendo a sutura dos ferimentos, já tinha feito algumas radiografias, né? E eu parti para a avaliação neurológica dele. Sei que de imediato eu fui para lá, já cheguei no CTI, avaliei, vi que era um caso de uma gravidade maior, solicitei a tomografia. Na época não havia o tomógrafo no hospital, eu fui acompanhando, foi uma anestesista também acompanhando, já que ele estava agitado. Nos dirigimos à clínica, foi feito o exame, e nesse exame a gente constatou que tinha um coágulo que estava... Paulinho estava sendo operado na sala de cirurgia. E nesse momento chega ao Hospital Pedro Sanches, um dos mais importantes personagens dessa história, Paulo Ayrton Pavese, o pai do menino.
Ele estava em São Paulo, onde passava a semana a trabalho. Segundo seu próprio relato, eram 2 horas da tarde quando Rosângela, a mãe do Paulinho, telefonou contando que o filho tinha sofrido um acidente. Paulo conta que largou o telefone e, no mesmo instante, pegou a estrada para Poços de Caldas, para ficar com a família. O José Luiz Gomes nos contou que a cirurgia tinha diminuído o coágulo no cérebro. As pupilas do Paulinho estavam normais e que aquilo era um bom sinal. Mas o Paulinho ainda estava inconsciente e respirava com a ajuda de aparelhos. Ele passou a noite toda na UTI do Pedro Sanches. E lá ficou aos cuidados do médico intensivista, que por coincidência também se chamava José Luiz, mas era conhecido pelo sobrenome, Bonfito. Os pais, Paulo e Rosângela, não podiam permanecer com o filho no hospital, então eles voltaram para casa para ficar com a filha menor. Na quinta-feira pela manhã, dia 20 de abril, o quadro do Paulinho tinha piorado. O menino tinha febre alta e não estava respondendo aos sedativos. Quando o Dr. José Luiz Gomes examinou o Paulinho, ele percebeu que as 2 pupilas estavam dilatadas novamente. Isso era um péssimo sinal, que indicava que o coágulo no cérebro tinha voltado a crescer. O estado do Paulinho era grave e caminhava para um desfecho ruim. O Dr. José Luiz contou que um médico amigo da família, Dr. Roberto Mata Machado, tinha sido chamado no hospital e confirmado que o quadro era bastante crítico. O Paulinho estava caminhando para a morte encefálica. Foi o Dr. José Luiz Gomes que deu a triste notícia para os pais. A pior notícia que um pai e uma mãe podem receber. Uma notícia que te tira o chão. Como seguir depois disso? Mesmo assim, o Paulo e a Rosângela, os pais do Paulinho, nem pensaram 2 vezes. Disseram para o Dr. José Luiz Gomes que queriam doar os órgãos do filho. Apesar de toda a dor, pelo menos ainda poderiam dar algum sentido para aquela tragédia. Por volta das 11 da manhã, a enfermeira responsável pelo plantão no Pedro Sanches acionou a Central de Transplantes de Poços de Caldas, a MG Sul Transplantes. E é nesse momento que entra na história outro personagem central, o Dr. Álvaro Yanhes. Já falamos dele no início desse episódio. O Dr. Álvaro era o coordenador da área de transplantes em Poços. Ele é um médico nefrologista, que é como se chama um especialista em rins. Ele era o responsável pelo serviço de hemodiálise da Santa Casa de Misericórdia. Por isso, acompanhava de perto o sofrimento de pacientes renais crônicos. Essas pessoas são submetidas a horas e horas de hemodiálise, ao menos 3 vezes por semana, e por anos a fio. Dá para imaginar como uma rotina dessa tem impacto direto na vida de uma pessoa. Muitas vezes ela é impedida de ter um emprego regular, uma rotina comum. E só um transplante de rins é que pode liberar o paciente dessa rotina de tratamento. Por isso, o Dr. Álvaro se empenhou em implementar o sistema de transplante de Poços. Ele foi um dos pioneiros nessa área em toda a região do sul de Minas e um dos fundadores da MG Sul Transplantes. Aqui cabe uma observação. O Dr. Álvaro não era um cirurgião. Ele nunca realizou nenhuma cirurgia de transplante, nem de retirada de órgãos. Ele era um médico clínico que cuidava dos pacientes renais e acompanhava esses pacientes antes e depois do transplante de rins. Dr. Álvaro estava em casa naquela quinta-feira, quando recebeu um telefonema. A família de um paciente com morte cerebral tinha o desejo de doar os órgãos da vítima. Como ele era o responsável pela central, foi até o Pedro Sanches para falar com a família do Paulinho, como manda o protocolo. Ele precisava confirmar se a família estava mesmo de acordo com a doação dos órgãos. Em seguida, o Dr. Álvaro confirmou com o neurocirurgião José Luiz Gomes que Paulinho estava mesmo caminhando para a morte cerebral. Aqui a gente precisa explicar mais um termo médico, que você provavelmente já ouviu falar em algum momento. A morte cerebral ou morte encefálica. Ela acontece quando se perde completamente as funções cerebrais. O cérebro para de funcionar. E como ele para de mandar sinais, a pessoa não consegue nem mais respirar sozinha. A respiração tem que ser mantida com a ajuda de aparelhos, para o coração continuar batendo. A morte cerebral é irreversível. Morte representa a falta total de vida. O coração continua batendo e aquela pessoa continua com temperatura. E tudo isso parece vida, mas não é. Esse que falou agora foi o Dr. Benhur Ferraz Neto.
Ele é uma das maiores autoridades em transplantes no Brasil. A gente foi até São Paulo para falar com ele e entender melhor como funciona o diagnóstico da morte cerebral. O protocolo de morte encefálica não é definido nem pelo Sistema Nacional de Transplantes, nem pela BTO, que isso fique claro. O protocolo de morte encefálica é definido pelo Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina é que determina como diagnostica morte encefálica. E esses critérios todos são muito claros, existem. Isso variou no decorrer do tempo, mas inicialmente tinha que ser feito por dois médicos em determinados momentos diferentes, tá certo? Um deles neurologista ou neurocirurgião. Acho que assim, o Brasil tem até um protocolo de morte encefálica mais rigoroso que vários países da Europa, por exemplo. A gente precisa, além de tudo, de um exame de imagem que comprove Como o Dr. Ben-Hur disse, para comprovar a morte cerebral, além do diagnóstico clínico, era preciso fazer um diagnóstico por imagem. O exame de imagem que foi feito no Paulinho se chama arteriografia. Esse exame de nome complicado é muito importante para essa história, e você ainda vai escutar algumas vezes aqui nesse podcast. A arteriografia, que também pode ser chamada de angiografia, é um exame de imagem que permite observar se existe ou não a circulação de sangue nas artérias do paciente. No caso do Paulinho, a intenção era saber se ainda tinha sangue chegando no cérebro dele. O Dr. José Luiz Gomes contou pra gente que foi ele mesmo que realizou essa arteriografia, auxiliado pelo anestesista Marco Alexandre Pacheco da Fonseca. Um técnico de raio-x também participou desse exame. O procedimento teria durado entre 1h30 e 2 horas. Paulinho respirava com a ajuda de aparelhos. O diagnóstico clínico já tinha constatado a sua morte cerebral. Mas o resultado da arteriografia feita pelo Dr. Zé Luiz mostrava que ainda tinha algum fluxo sanguíneo chegando no cérebro do Paulinho. Diversos médicos ouvidos ao longo desse podcast relataram que muitas vezes é comum aparecer algum resquício de fluxo sanguíneo no cérebro, mesmo com o diagnóstico clínico da morte encefálica. Isso acontece porque o corpo está em processo de morte encefálica. Só que o protocolo do Conselho Federal de Medicina diz que é preciso que não exista nenhum fluxo no cérebro para que os órgãos possam ser doados. Por isso, o Paulinho passaria mais uma noite ali, na UTI do Hospital Peru Sanches, ligado aos aparelhos. No dia seguinte, ia ser feita uma segunda arteriografia. Na manhã do dia seguinte, 21 de abril, um feriado de Sexta-feira da Paixão, o Dr. Álvaro Yanes comunicou aos pais que o Paulinho ia ser transferido para a Santa Casa de Misericórdia, ali mesmo em Poços de Caldas. A Santa Casa era um hospital público melhor equipado que o Pedro Sanches. Naquele momento, os médicos já consideravam o quadro do Paulinho irreversível. O diagnóstico clínico feito no Pedro Sanches era de morte encefálica. Seu corpo era mantido funcionando, mas apenas por meio de aparelhos. A Santa Casa tinha uma UTI mais preparada para os cuidados paliativos do Paulinho. Lá também podiam fazer uma segunda arteriografia, um exame que dessa vez seria ainda mais completo que o primeiro. E caso fosse constatada a ausência total do fluxo de sangue para o cérebro, a cirurgia de retirada dos órgãos do Paulinho para doação ia acontecer ali mesmo, na Santa Casa. Então, por volta de 1h30 da tarde, o Paulinho, inconsciente e respirando com a ajuda de aparelhos, foi transferido de ambulância para a Santa Casa de Misericórdia. O Paulinho chega na Santa Casa e vai direto para o centro de radiologia. É realizada a segunda arteriografia e dessa vez foi feito o exame de 4 vasos. Esse era considerado o mais completo na época e por isso chamado de padrão ouro. O exame foi realizado pelo radiologista Jefferson André Skulski, com a ajuda de um técnico em radiologia, o Valdemar Ramos Ferreira. Olá, tudo bem? Como vai? Prazer, doutor André. Prazer. Sou Isabela. Professor André, tudo bem? Como vai? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Licença. Vamos lá. O Dr. Jefferson Skulski era funcionário da Santa Casa. Ele é formado pela USP de Ribeirão Preto e se mudou para Poços em 1998. Ele foi o primeiro médico na cidade a fazer essa arteriografia de 4 vasos. O Dr. Skulski nos recebeu na casa dele em Poços e contou sobre aquele dia. Eu estava de plantão no dia, era uma sexta-feira santa,
Me ligaram de manhã e eu estava de plantão na radiologia dizendo que tinha uma arteriografia de um menino que estava internado no Pedro Sanches, estava com diagnóstico de morte encefálica e precisava da comprovação. E eu fui lá no hospital fazer o exame. Eu entrei na sala junto com o meu técnico que me ajudava na época. A gente fica dentro da sala de raio-x, né? Que só ficou eu e ele e o paciente. Correu tudo bem durante o exame. E isso que é o diagnóstico de morte encefálica. Como na primeira arteriografia, o exame durou aproximadamente 2 horas. E dessa vez foi confirmada a ausência de qualquer fluxo sanguíneo. De acordo com o Dr. Skulski, o exame era conclusivo e a morte do menino Paulo Veronese Pavese foi declarada. Você pode estar se perguntando, se esse exame confirma a morte encefálica, ele não seria suficiente para afastar qualquer suspeita de que os médicos da Santa Casa teriam retirado os órgãos de uma criança viva? E a resposta é sim, sem dúvida. O problema é que esse exame é mais um que simplesmente desapareceu, depois que esse caso passaria a ser investigado pela Polícia Federal. Hoje tem até gente importante que alega que ele sequer existiu. Só que eu estou adiantando demais a história. A gente vai falar disso um pouco mais para frente. Com a constatação da morte cerebral, o corpo do menino Paulo Pavese foi encaminhado para a cirurgia de retirada de órgãos. Foi nessa hora que a equipe da MG Sul Transplantes foi acionada. Era um feriado e estavam escalados para trabalhar naquele dia outros 3 médicos da Santa Casa de Misericórdia que você ainda não ouviu falar por aqui. O anestesista Sérgio Poli Gaspar e os cirurgiões Celso Scaff e Cláudio Fernandes. Nós sabemos que são muitos nomes, mas a gente está trazendo cada um deles pelo seguinte. Lá na frente, todos serão acusados de integrar uma máfia de transplantes de órgãos. Mas não se preocupe, vamos falar muito deles nesse podcast. Agora, a gente vai ouvir o depoimento do Dr. Celso Scaff, um dos médicos que fez parte da equipe que retirou os órgãos do Paulinho na Santa Casa. Era feriado, era Semana Santa. E aí, o que aconteceu? Se eu não me engano, acho que ele cai na quarta ou na quinta-feira, no prédio, na casa dele, cai de cabeça de 10 metros, tá bem? E aí, por que nós ficamos sabendo? Porque a TV, tudo mostrou, falou do ocorrido. Mas ninguém falou, eu tenho um potencial, não. Falou, uma criança cai assim. Até então, soubemos pela imprensa, porque aparecendo tudo quanto é jornal e coisa. Poços é uma cidade pequena, e a notícia do acidente do Paulinho Pavese correu rapidamente. Aí, chega um dia e meio depois, se eu não me engano, aí eu recebo o telefone do Álvaro. Ele falou, você está aqui na cidade? Eu falei, estou. Pode ser que a gente tenha um potencial doador. A família pediu para me chamar lá, mas eles estão fazendo ainda os exames. E por que ele ligou? Porque era feriado, você podia estar viajando, você podia estar fazendo uma série de coisas. E a maioria dos casos, quem operava era eu, Cláudio, ou os dois juntos. Fizeram arteriografia aí, mas eles estão um pouco inseguros, porque acham que subiu o contraste e tal, que não sei o quê. Então, não vai ter. O exame, no caso, é a primeira arteriografia, que foi inconclusiva. Esse exame consta no processo. O Paulinho, como a gente comentou, ainda apresentava sinais de atividade cerebral. Portanto, de acordo com o protocolo, era preciso esperar pelo menos mais 6 horas para realizar uma segunda arteriografia. Estou fazendo minhas coisas, é Sexta-feira Santa. E aí, uma hora que eu estou passando visita mais tarde, um pouquinho, aí eu vi até que tinha uma ambulância do Pedro Sanches lá, que não era comum. Aí eu falei, bom, o que está acontecendo, né? Eu falei, não, eles vão tentar fazer uma arteriografia aqui de 4 vasos, assim, assado, tal. Falei, tudo bem, então. Eu não conhecia, como eu falei para vocês antes, eu não conhecia o Zé Luiz, não tinha nem intimidade, podia ser até que tivesse visto coisas, mas com o Bonfito, tá? Eu nunca tinha andado no Hospital Pedro Sanches, tá? Aí fui embora, entendeu? Um pouco mais tarde me ligaram, falaram assim, acabou, fez a arteriografia, deu stop.
tá certo? Então, se deu stop, a família vai assinar a doação e tal, então vai ter retirada. A arteriografia de 4 vasos, como a Bela comentou, é chamada de padrão ouro. O Pedro Sanches não tinha equipamento para realizar esse exame. Por isso, ele foi feito na Santa Casa pelo radiologista Jefferson Skulski. Então, esse é chamado exame inequívoco. Tá? Então, a lei fala que você faz o exame clínico e você termina, ou no meio disso, aí você faz um exame que demonstra de forma inequívoca a falta de circulação ou a falta de atividade cerebral. E a arteriografia de 4 vasos, entendeu? Como foi feita ali pelo Jefferson, é o que é chamado gold standard, ou seja, não existe nada melhor. Então, foi feito isso aí não é parte nossa, tá bem? Nós fomos chamados, tá, para o centro cirúrgico, aí nós chegamos lá, então tinha um papel de doação, tinha um papel de morte cefálica, assinado por 2 médicos, tá? Coincidentemente, os 2 chamam José Luiz, tá? Sendo que isso aí me lembro claramente, de repente não conhecia, tá? No carimbo tá lá, neurologia, neurocirurgião. Tenho, inclusive, sabia da intenção da família de eu quero doar os órgãos. Isso aí foi uma coisa que a família quis, não fizesse, não que ele morresse, claro, né? Mas assim, a família quis a doação e por isso que foi aberto o protocolo e por isso que até se empenharam em concluir o diagnóstico. Aí se não concluísse, ele voltava para a UTI, mesmo que você achasse que ele fosse inviável, mas ia voltar para a UTI. Mas uma vez concluído o diagnóstico e a família com essa intenção, então seguiu-se e aí foi feita a retirada de órgãos. Aproximadamente entre as 5h30 da tarde e 7 horas da noite, foi então realizada a cirurgia para a retirada dos órgãos do Paulinho, pelo médico que a gente acabou de escutar, o Dr. Celso Scaff, e seu colega Cláudio Fernandes, além do anestesista Sérgio Poli Gaspar. No final, o oftalmologista Odilon Trefiglio chegou para a retirada do globo ocular para a extração das córneas. Às 7h30 da noite daquela sexta-feira, dia 21 de abril de 2000, o corpo do Paulinho foi entregue na ala de funerais da Santa Casa. E na manhã do sábado, 22 de abril, 3 dias depois do acidente, Paulo Veronese Pavese foi enterrado no cemitério da Saudade de Poços de Caldas. O que faz um pai enlutado depois de enterrar seu filho? Como se reerguer dessa dor? O Paulo Pavese tentou seguir em frente. E ainda tomado pela emoção, mandou confeccionar 3 placas de prata em agradecimento aos médicos que cuidaram do Paulinho em seus últimos momentos. Uma delas foi para o coordenador de transplantes, o Dr. Álvaro Iães. Outra foi para o neurologista que o operou, o José Luiz Gomes. E uma última para o Dr. José Luiz Bonfito, que acompanhou o Paulinho na UTI. Eu abro aspas aqui para ler o texto da placa. No momento mais difícil de nossas vidas, seu gesto humano e profissional nos deu segurança e conforto para seguirmos em frente. Nosso eterno agradecimento, Paulinho e família. Fecha aspas. Essa história trágica poderia ter terminado assim, com uma família que, mesmo diante da dor de uma perda inimaginável, ainda conseguiu pensar em salvar outras vidas. No meio do seu luto, conseguiu demonstrar o seu agradecimento aos médicos que acompanharam o filho nos últimos momentos de vida. Mas não foi nada disso que aconteceu. Eu mandei confeccionar 3 placas de prata para os assassinos do meu filho e fui entregar pessoalmente e agradecer. No próximo episódio de O Caso Zero. O Caso Zero, a história que mudou o rumo do transplante de órgãos no Brasil, é uma série original do jornal O Globo. A reportagem, pesquisa e narração foram feitas por Bela Megali e André Borges. O roteiro é de Ives Rosenfeld, com colaboração de Bela Megali e André Borges. A edição e sonorização são do João Guilherme Lacerda, com trilha original de Gabriel Falcão e mixagem de Vinícius Liz. O desenvolvimento e a coordenação da produção
são do Alexandre Maron, da Ampere Mídia. A produção executiva é de Alan Gripe e André Miranda. A pesquisa adicional foi feita por Elisa Soupin, buscando material da TV Record, TV Globo, EPTV, G1, TV Câmara e nos jornais O Estado de Minas, Mantiqueira e O Tempo. Os áudios também incluem material da Câmara dos Deputados e do YouTube. O podcast foi gravado no Estúdio Madruga, em Brasília.